Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui então a nossa continuação das aulas de História Geral. E nesta aula em especial, tchutchucos, o que eu vou fazer? Eu vou concluir a aula anterior em que eu comentei sobre a formação das monarquias nacionais, tá ok? E em seguida eu já trabalho as crises do século XIV e XV. Então, praticamente é uma aula final sobre o grande período da Idade Média Ocidental. E aqui no caso, lógico, sempre para que vocês se localizem, Baixa Idade Média. Tá ok? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá direto e reto trabalhar o caso do Sacro Império Romano Germânico. Vamos lá? Tchutchukos, uma coisa super importante para vocês guardarem do Sacro Império Romano Germânico é como ele surgiu. Ele surgiu, tchutchucos, de pretensões da Igreja Católica logo em seguida ao fim da dinastia carolíngia, tá? Mas num momento super complicado. Por quê? Porque era o século X e nesse século X, pessoal, havia uma fragmentação, como vocês já sabem, do antigo Império Carolíngio. Ele era dividido como? Em França Ocidental, e nessa França Ocidental o que havia era uma forte fragmentação, é ali que vocês basicamente estudam o sistema feudal. Também tinha a outra parte que era a Lotaríngia, e que vale basicamente ao que hoje a gente fala que é o oeste da Alemanha e o norte da Itália. E a última parte é a França Oriental, que é o leste da Alemanha junto com a Áustria hoje, tá? Então a Igreja Católica percebe que não era interessante ter essa fragmentação, que notem, ela até facilitou que existisse para evitar um aprofundamento da briga entre os três netos do Carlos Magno. Lembra? Esse é o Tratado de Verdun. Então o que ela fez? Ela lá no século X, quando verificou o fim da dinastia carolíngia, ela percebeu que podia atuar para criar, entre aspas, um reino fantoche. E aí o que ela manobrou? Como é que ela fez o Sirg surgir? Ela fez com que os quatro duques principais dessa região, os duques da Suábia, da Francônia, da Saxônia e da Baviera, pudessem se reunir e escolher um dentre os quatro para comandar essa região toda. E aí, galera, o que nasceu é um sistema de eleição. Então, o Sacro Império Romano Germânico, a partir do século X, ele sempre vai ter um imperador colocado no poder dentro de um sistema de eleição. Só que, atenção, é um sistema de eleição, pessoal, que funciona muito mais no acordo, tá? Então, pode acontecer do monarca morrer e passar o cargo para o filho, contanto que os demais duques apoiem, aceitem, tá legal? Bom, mas enfim, os imperadores do Sacro Império sempre eram colocados dessa maneira no poder, entenderam? E quem foi o primeiro imperador desse território? Foi um cara chamado Henrique o Passarinheiro, tá? E ele foi o responsável, inclusive, olha só que coisa interessante, de fazer a aproximação do poder, aspas, central, no caso o imperador, com a Igreja Católica. Não era esse intuito, o intuito da Igreja, de criar uma centralização, de ter, olha lá que coisa interessante, uma continuidade de poder nessa região. Então ele faz a aproximação. E nessa aproximação, tchutchucos, o Henrique o Passarinheiro, ele começou a entregar títulos de, olha que interessante, condes a bispos da Igreja Católica. Para quê? Para que esses bispos pudessem satisfazer o interesse do Papa de ter controle sobre essa região e, ao mesmo tempo, o bispo tendo o poder condal, ele podia auxiliar o imperador. Auxiliar como? Sempre tentando favorecer as escolhas dele, ou até os seus sucessores, entenderam? Só que, tchutchucos, quando o Henrique Passarinheiro morreu, quem assumiu foi o filho dele. Houve aquele sistema de eleição, né? Houve uma espécie de negociação e numa aceitação entre os duques, o Otton, que é o filho dele, foi colocado no poder. Galera, ele recebeu a alcunha de O Grande. E por quê? Porque Otton o Grande foi o cara que mais se aproximou da Igreja Católica, mais fez o uso dessa investidura em relação aos bispos, que é de dar títulos de condes a eles, e mais teve influência dentro da Igreja no próprio território do Sacro Império. Então, para vocês terem uma ideia, quem escolhia até membros do alto escalão da Igreja dentro do Sacro Império era o imperador.
E não parou por aí. Ele conseguiu reforçar o poder do imperador de tal forma que a lei que valia para o Sacro Império era uma lei dele, tá? Era uma lei do imperador. Mas olha que coisa interessante. Mesmo assim, eu vou pedir para vocês grifarem. O Sacro Império Romano Germânico era um caso artificial. Ele era artificial por quê? Vem comigo. O imperador, por mais que ele tivesse poder, ele necessita tanto da Igreja Católica para se manter nesse poder, como também necessita do apoio dos nobres, dos duques, dos condes, muitos dos quais eram bispos, entenderam? Então, sempre ao longo do Sacro Império Romano Germânico, da história do Sacro Império Romano Germânico, há essa questão de que o imperador ele não consegue centralizar de fato o poder, entenderam? Então a gente percebe, tchutchucos, o seguinte, o Sacro Império ele passa a ser um caso artificial porque a centralização não existe, mas ao mesmo tempo era um local que em si tinha uma importância muito grande para a Igreja Católica, uma coisa que muita gente deve estar se perguntando. Qual é a importância? A importância é que o Sacro Império era uma continuação, digamos, artificial também da dinastia carolíngia, né, do Império Carolíngio, e apoiaria a Igreja Católica militar, ou até mesmo, digamos assim, economicamente e religiosamente falando. Tá ok? Então o que vai acontecer, tchutchucos? O Othon ele assume o poder da forma como eu já contei, ele começa a reforçar os laços dele com a igreja, ele tenta se colocar acima dos demais duques e condes da nobreza e se torna um grande ícone. Tchutchuco, só que o grande detalhe é que os sucessores do Othon ou do Othon começam a encontrar uma grande dificuldade para tentar consolidar a tentativa de centralizar o poder. Era a igreja. Então, a partir do Othon, pessoal, os seus descendentes sempre encontraram o problema da igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica, primeiro ponto, ela sempre tinha interesses, olha só que coisa muito caprichosa para a época, de escolher os membros dentro da Igreja do Sacro Império, mas não conseguia. É o que eu disse a você. O imperador é que fazia essa escolha. Ele é que conseguia investir uma pessoa para se tornar bispa ou cardeal dentro das principais igrejas ou da igreja do Sacro Império. Tá legal? Então aparece esse conflito porque a igreja ela começa a reclamar. Ela começa também a exigir que tenha esse direito de escolha. Tá bom? E por outro lado, pessoal, olha só. Havia também um conflito quanto a terras doadas. Volta lá na história do Henrique o Passarinheiro. O Othon fez o mesmo, os descendentes do Othon, idem. Toda vez que havia necessidade de você se aproximar da Igreja Católica, o que você, imperador, fazia? Você doava a terra para um bispo, né? Então, o que acontece é que a Igreja Católica, de certa maneira, começa a se interessar em ter controle também sobre essas terras, mas não conseguia. Porque, no fundo, o titular, dono desses territórios, mesmo que doados, era o próprio imperador. Entenderam? Então rola esse conflito. Rola sempre a pretensão do imperador em tentar centralizar o poder e sempre a igreja, aqui eu coloquei papado, dá na mesma, em tentar participar da política e também, lógico, da religiosidade desse território. Entenderam? Mas olha como a coisa piorou. Tchutchukos, no século XI, um imperador chamado Henrique IV, inclusive, lógico, né, continuador da história do Sacro Império Romano Germânico, de tentar se consolidar, encara um problema sério com a Igreja Católica, que é chamado querela das investiduras, tá? Tem a ver exatamente com o que eu comentei aqui em cima. Qual que era o grande problema? Tchutchukos, aqui dentro do Sacro Império, os altos cargos da igreja, como vocês sabem, eram doados pelo imperador. Só que o Papa desse momento, que é o Papa Gregório, ele começou a achar que isso era um ultraje. E eu explico por quê. O Papa Gregório ele vinha de um movimento chamado Movimento de Cluny. Cluny era uma espécie de uma abadia, tá? E o movimento que nasceu dentro dessa abadia, que recebeu o mesmo nome, Cluny, era um movimento de moralizar a Igreja Católica, de reforçar a espiritualidade, de fazer com que a Igreja tivesse o controle sobre o poder espiritual em qualquer local da Europa, aqui, por exemplo, né? E quando eu falo de ter esse poder espiritual, de controlar o poder espiritual, era controlar o direito de escolha dos membros da igreja. Entenderam? E por que isso era muito necessário? Porque, tchutchucos, todo mundo sabe que quem era escolhido
pelo imperador para ser um bispo, ele podia não ser um cara religioso, ele podia ser um cara de moral muito discutível, ele podia ser um nobre que pudesse pagar para ter esse direito de ser um bispo, entenderam? Então o Papa foi percebendo que havia uma imoralidade, porque os caras que eram escolhidos como bispos por parte do imperador, eles levavam a vida numa total desordem. Praticavam a simonia. Para quem não lembra o que é simonia, simonia, por exemplo, é a venda de material religioso, é a venda de cargo. Praticavam também o nicolaísmo, que é a quebra do celibato. Então o Papa ele começou a fazer uma queda de braço contra o Henrique IV, porque ele queria escolher os membros da Igreja Católica aqui dentro do Sacro Império. E aí o que acontece? O Henrique IV negava. Ele falava que era uma tradição. Ele falava que ele, na condição de imperador, tinha o direito disso. E no fundo, o que ele queria? Continuar centralizando o poder, ou tentando centralizar o poder. Entenderam? Então o que aconteceu? A disputa entre os dois, o Papa e o Henrique IV, foi tão grande, pessoal, que o imperador chegou até a ser excomungado. Olha que loucura. E quando isso aconteceu, ele percebeu que caiu muito mal, que os nobres do Sacro Império começaram a apoiar o Papa, e ele teve que pedir desculpas. Só que era puro fingimento, porque ao pedir desculpas, o que ele fez? Ele tramou uma, digamos, nova investida contra o Papa, invadiu as terras da Santa Sé, as terras onde ficavam o Papa, e lutou contra ele, fazendo inclusive, pessoal, com que o Papa renunciasse. Olha que loucura, né? Então a querela das investiduras, ela foi isso. Ela foi a disputa pelo direito de escolha dos membros da Igreja Católica no Sacro Império entre Henrique, o imperador, e a Igreja, Papa. E no final das contas, o que aconteceu? Durante o governo do Henrique IV, o Papa perdeu. Ele teve, como eu falei, que renunciar. Entenderam? Galera, só que era muito nociva essa querela, essa disputa, porque quanto mais havia esse interesse do imperador em escolher os membros da Igreja Católica, menos ele tinha apoio da nobreza e menos ele conseguia centralizar o poder. Não tinha como, até porque a nobreza sempre dava crédito ao Papa, também numa tentativa de enfraquecer a figura do imperador. Como é que a coisa tentou ser resolvida? Ela tentou ser resolvida com o filho do Henrique IV, o Henrique V, filho de peixe, peixinho é, no século XII. Foi assinado um documento, pessoal, chamado Concordata de Worms, ou Concordata de Worms. Era uma espécie de paz com o papado, tá legal? Essa concordata, ela foi o seguinte, ela estabeleceu uma investidura dupla. O que é investidura dupla? É uma investidura tanto temporal como espiritual. Oi, prof, como assim? Tchutchucos, é assim. Para você escolher membros da Igreja Católica a partir da concordata, você podia fazer pelos dois meios. Pelo imperador, ele escolheria um dos membros ou alguns dos membros da Igreja Católica, e pelo Papa. O Papa escolheria o segundo conjunto ou o segundo cargo dentro das igrejas do Sacro Império. Entenderam? Então isso é investidura dupla, é escolha dupla, metade metade. Entenderam agora? Então metade dos membros quem escolhe é o imperador e a outra metade é a Igreja Católica, o Papa. Tudo bem? Só que foi só uma tentativa, tá? Porque desse ponto do século XII em diante, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico nunca conseguiram centralizar o poder de fato. Tá legal? Então eu separei esses dois nomes, Henrique IV e Henrique V, porque foram os caras que a partir da dinastia otoniana, né, do começo do Sacro Império Romano Germânico em si, tentaram centralizar o poder e nunca conseguiram. Então eu volto e peço para vocês circularem mais uma vez, né, que esse caso, o caso do Sacro Império Romano Germânico, é um caso artificial. Tá legal? Então vamos olhar o próximo caso, o último no caso. Vamos lá? Tchutchucos, Portugal. Antes de entrar em Portugal, olha só. Quando se fala da Península Ibérica, fala-se, lógico, de dois países ali, Espanha e Portugal. Quando no começo do ano eu trabalhei a formação de Portugal, eu trabalhei sempre de forma muito coerente e coesa com a história espanhola. As duas histórias se confundem, né? Afinal de contas, o primeiro rei de Portugal, o famoso e não menos esquecido Afonso Henrique, ele era filho do Henrique de Borgonha, que era um nobre francês, que tinha recebido o condado portucalense, mas recebido de quem?
recebido do rei de Castela. Então as duas histórias se confundem, tá? Eu trabalho Portugal porque a coroa portuguesa, ela tem toda a ligação sim com a história do Brasil, óbvio, é mais cobrado em provas, legal? E ao mesmo tempo é o símbolo daquilo que eu vou pedir para vocês grifarem, que é o caso mais precoce de centralização política. Joia? Então, só para não ficar vazia a história da Espanha. A Espanha, ela só nasce como país, tchutchucos, anotem aí, no ano de 1469. Por quê? Porque nessa data acontece o casamento dos reis Fernando e Isabel. E do casamento desses dois reis, os reinos espanhóis se fundem: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Tá certo? Então a história da centralização espanhola começa com o casamento de Isabel e Fernando, o casamento dos chamados reis católicos, e desse casamento a fusão, a união dos antigos reinos espanhóis. Tá ok? Agora vai para Portugal, que é o que nos interessa. Tchutchucos, trabalhei com vocês a história de Portugal. Vocês já sabem que a história de Portugal começou durante a época da Reconquista, né? A luta dos cristãos contra os muçulmanos ali na Península Ibérica. Logo em seguida, quando os cavaleiros europeus vão até a Península Ibérica para lutar contra os muçulmanos, um se destaca, Henrique de Borgonha. E o Henrique de Borgonha, tchutchucos, ele ganha um tostão de terra, que vai ser chamado Condado Portucalense, além, é lógico, da mão da filha do rei de Castela em casamento. Então ali você não pode falar ainda da existência de Portugal como um país, tá? Eu estou falando tudo isso para vocês lembrarem, mas tudo isso equivale ao período anterior à criação de Portugal. O que vai rolar? Esse Henrique de Borgonha, ele vai fazer a continuação da luta da Reconquista. Ele vai, lógico, casar com a herdeira do reino de Castela, vai ter um filho. E quando ele morre, tchutchucos, é esse filho que vai tornar Portugal um país. E o nome dele está aqui, daqui a pouco eu já vou discutir, é Afonso Henriques. O que ele faz? Ele toma para si a responsabilidade de coordenar a centralização política, nesse momento com apoio de alguns comerciantes, com apoio também, de certa maneira, de alguns nobres, e vai declarar guerra a Castela. Só que ele declara guerra a Castela, tchutchucos, da seguinte maneira: ele declara guerra contra o avô e a própria mãe. Tchutchucos, ele vence, joia, inicia a famosa dinastia Borgonha, e essa dinastia de cara, tchutchucos, já é praticamente a dinastia que centraliza a política aqui nesse território. Só que o detalhe é o seguinte: a gente só pode falar de Portugal com plena autonomia, vocês também já estudaram comigo, depois da fabulosa Revolução de Avis, século XIV, né? Mas do século XI até o século XIV, o processo de centralização praticamente já estava feito e já tinha se consolidado, diferentemente dos outros casos que eu expliquei para vocês. Lembra lá, na França. A França, ela só se torna país de verdade, a consolidação da centralização política só acontece de fato depois da Guerra dos 100 Anos, ou seja, lá no século XV. Na Inglaterra, a gente vai perceber que o país só tem centralização de verdade, com um rei que possa mandar tanto de direito como de fato, depois da Guerra das Duas Rosas, século XV. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, a gente já pode falar que desde o século XI, os reis, eles sempre têm esse poder de direito, de fato, sempre vão ter o controle da política, até mesmo da economia e de alguns elementos basilares de um país, como a formulação de contratos, a criação de leis, a unificação monetária, desde o século XI, tá bom? Então, olha só. Da dinastia Borgonha, dois reis se destacam. O Afonso Henrique, que eu peço para vocês colocarem uma estrela, é o pai dessa dinastia, é o pai de Portugal. E logo em seguida, Afonso III, também da dinastia Borgonha, e um cara de importância interessante, porque é o camarada que vai dar passos bastante significativos, por exemplo, para que a burguesia possa enriquecer e possa apoiar a coroa portuguesa. Vamos lá? Tchutchucos, ao longo dessa história, dessa dinastia Borgonha, então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês circularem para entenderem, conforme eu for explicando os dois casos. O rei sempre vai encontrar a oposição da nobreza.
E é engraçado, né? A nobreza no começo até apoiou a formação de Portugal. Não toda ela, só uma parte, tá? Mas a partir do século XI, ela passa a se opor, porque ela entende que quanto mais o rei centraliza e mais ganha poder, ela perde. Tá legal? E a outra dificuldade, o que é notório, vocês vão se lembrar das aulas que eu passei lá no começo do ano, é o Reino de Castela. O Reino de Castela nunca aceitou a independência de Portugal, nunca aceitou perder o controle sobre essa região. E aí vai a nota de rodapé. Região de suma importância quando se fala de economia comercial, porque as caravanas de comerciantes, quando se deslocavam nessa península ibérica, elas também procuravam parar em Portugal. Por quê? Porque o Porto cidade, tá? E Lisboa eram dois locais em que havia parada de caravelas, de navios que saíam lá das cidades italianas e se dirigiam ao norte da Europa e vice-versa. Então sempre tinha transações comerciais nessas duas localidades, Lisboa e Porto. Então tinha uma importância econômica, comercial muito grande. Castela se interessava por isso, entenderam? Então vamos lá, duas dificuldades, duas oposições e o Afonso Henrique, o que ele fez? Bom, primeiro o óbvio, ele consegue fazer a independência do condado, tá? Como eu disse, com apoio de alguns nobres, com apoio dos comerciantes, e nisso ele vai prosseguir com a reconquista, tchutchucos, fazendo sempre o seguinte, sempre dando apoio às atividades comerciais, porque dando apoio às atividades comerciais, ele também conseguia uma espécie de aproximação com os comerciantes, que, lógico, vão começar a ser chamados burguesia logo logo, e era importante economicamente, ele podia ser financiado. Entenderam? Continuando com a reconquista, o que ele faz? Ele dilata o território português. O território português ele passa a ganhar dimensão, ele está começando a estruturar um elemento clássico de uma monarquia dessa época, de um país dessa época, que é a fronteira, tá? E o mais curioso, quando ele prossegue na luta de reconquista, lutando contra os muçulmanos, ele recebe apoio de quem? Da Igreja Católica. A Igreja passa a abençoar essa centralização política, ok? O outro, pessoal, Afonso III, da dinastia Borgonha, descendente de Henrique também, ele é interessante porque ele é o cara que acaba com a servidão camponesa. E é interessante por quê? Porque acabando com a servidão, a primeira coisa que ele está estabelecendo dentro do território português é a possibilidade da mão de obra assalariada. Joia, né? Essa mesma mão de obra assalariada, pessoal, é a mão de obra assalariada que vai contribuir e muito para as atividades comerciais, né? E por outro lado, ele acabando com a servidão camponesa, ele consolida mais um elemento de um país que aparece aqui, o Exército Nacional. Muitos desses camponeses acabam sendo incorporados no exército na luta contra os muçulmanos, né? A reconquista ainda está rolando, e ao mesmo tempo engrossa o que nós chamamos de forças armadas para proteger a nação portuguesa. Entenderam? E o passo mais largo, mais importante, ele é o cara que apoia as atividades mercantis, tchutchucos, apoiando agora o já burguês. Tá legal? E nesse apoio às atividades mercantis, o que ele faz? Ele promove a unificação monetária, ele promove também a unificação dos pesos e medidas, ele passa a se aproximar desses burgueses ao ponto de, inclusive, colocá-los em alguns cargos importantes e estratégicos do poder. E com isso, tchutchucos, nesse momento a nobreza começa a se afastar. A nobreza percebe que há um distanciamento dos interesses do rei em relação a ela, porque o rei está se aproximando dos burgueses, e ao mesmo tempo, uma coisa interessante, ela está perdendo os seus privilégios, tá ok? Então, a partir desse momento, a gente fica bem aqui estabelecido de que a nobreza, ela entende que a centralização não é vantajosa para ela. E lógico, sempre sendo apoiada por Castela. Afinal de contas, Castela nunca aceitou a centralização. Tchutchukos, aí vai para a Revolução de Avis. Todo mundo sabe que a Revolução de Avis ela aconteceu justamente por conta da morte do último monarca da dinastia Borgonha. Lembra desse assunto? Ah, você está lembrando, né? Tchutchukos, eu estou falando do Dom Fernando. E quando ele morreu, tchutchucos, abriu-se um precedente diplomático e dinástico muito grande. Qual que era o precedente diplomático? Castela se apresentou, lógico, para tomar a dianteira no controle de Portugal, tomar o trono de Portugal.
e dinástica, pessoal. Por quê? Porque apresentou-se uma espécie de um herdeiro. Esse herdeiro, tchutchucos, ele era bastardo, era Dom João de Avís. E mesmo sendo bastardo, ele tinha, de certa maneira, direito ao trono. Então girou a famosa guerra, a Revolução de Avís, que opôs João, esse bastardo que tinha o direito a assumir o trono, e Castela. Só que aí é que está a jogada. O João, tchutchucos, era apoiado pela burguesia. Afinal de contas, a dinastia Borgonha era muito importante para a burguesia no sentido de administrar a economia em benefício deles também, né, dos burgueses. E também recebeu o apoio da raia miúda, do povo, tá certo? Enquanto Castela contava com o apoio da nobreza portuguesa. Então, depois de um longo conflito, o que aconteceu? Galera, venceu Dom João, ele toma o controle como de direito, agora também principalmente pelo fato de ter vencido o castelo do trono português, e inicia a dinastia Avís, a dinastia dos navegadores. Então pode circular, porque essa revolução é a revolução que consolida um processo que praticamente já estava até consolidado. É a centralização política. Só que desse ponto em diante vai ter uma relação, como vocês sabem, muito grande com o processo de grandes navegações. Ok? Então tá aí, tchutchucos, passei a vocês com esse caso português, o que era necessário para vocês entenderem da formação das monarquias nacionais. Joia? Então vamos para o segundo ponto da aula. Período da Baixa Idade Média, a famosa crise do século XIV. Tchutchucos, essa crise do século XIV está lá na página 40. Corre lá, abre lá, vem comigo e vamos entender o que foi essa crise. Tchutchucos, para ficar bem claro, eu peço para vocês colocarem que a crise do século XIV ela foi uma crise generalizada do sistema feudal, tá? E aqui vocês vão perceber o quanto o sistema feudal não era um sistema camaleônico. Pelo contrário, era um sistema engessado, era um sistema conservador, e era um sistema que estava sofrendo há muito tempo, desde o século X, XI, com aquele problema de falta de produção e excesso demográfico, mesmo que depois ele tentasse se ajustar, o sistema sempre passava por crises. Tá legal? E o mais importante, a dica para vocês, a crise do século XIV, ela pode ser guardada como peste, fome, guerra e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, e afinal de contas, esses 4 cavaleiros do Apocalipse foram criados nesse contexto. Então, peste, fome, guerra e morte são os elementos da crise do século XIV e fazem referência ao quê? A grande fome, o que vai se tornar muito comum na Europa, mas entre os anos de 1315 e 17 foi fatal, a ponto de todos acharem que praticamente era o fim do mundo. Temos também, participante desses 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste negra, uma peste bubônica, uma epidemia, não pandemia, como nós estamos passando, é uma epidemia, tá? E avassaladora, porque segundo alguns historiadores, a peste negra teria matado cerca de 1/3 da população europeia. 4 Cavaleiros do Apocalipse também comporta a famosa Guerra dos 100 Anos, que muitos falam, nossa, Guerra dos 100 Anos entre 1337 e 1453 são 116 anos. Sim, mas na verdade não durou tudo isso, tá? Efetivamente, em conflitos foram 55, 56 anos, mas foi colossal. Porque essa Guerra dos 100 Anos, ela desestruturou toda a economia, ela acabou aprofundando conflitos entre nobres que na verdade tinham que estar se entendendo dentro de um país. Ajuda, por exemplo, vocês vão acompanhar a consolidar determinados países, tá joia? E para finalizar, o último elemento desses 4 cavaleiros do Apocalipse são as revoltas dos camponeses, também gerando em reflexo a revolta dos jornaleiros. Jornaleiros eram, digamos, mão de obra assalariada dentro de uma corporação, tá? Então, peste, fome, guerra e morte, vocês podem guardar assim, tá? Fome, peste negra, guerra dos 100 anos e, lógico, revolta dos camponeses. Entenderam? Então, vem comigo, vamos estudar cada um desses elementos. Vai! Tchutchucos, grande fome. Uma coisa que eu acho que todo mundo tem que saber, e já está sabendo, é que a grande fome, tchutchucos, ela só foi o ápice de um problema muito sério, recorrente dentro da Europa, desde o século X, XI, que é o desabastecimento, a pouca produção. Galera, só que nesses anos de 1315 e 1317, a coisa ganhou proporções extrapolantes.
muitos territórios dentro da Europa passaram basicamente a viver sem comida, como por exemplo a França, como destaque. Mas quais são os fatores? Vem cá. O primeiro grande fator, pessoal, dessa grande fome nos anos de 15 e 17 era o colapso agrícola, é o esgotamento do solo. O solo que há muito tempo já está empobrecido, um solo que estava sendo muito exigido, ele tinha que produzir constantemente, ainda mais agora, porque alguns produtos que saíam do campo eram matérias-primas para artesanatos ou até mesmo utilizados para comércio, e nesse momento não aguentou. Galera, e o detalhe interessante desse colapso agrícola com o esgotamento é que o que os europeus faziam? Quando o solo se esgotava, eles continuavam insistindo ou eles avançavam para outras áreas. E aí vinha desmatamento, drenagem de pântano. E essa questão ambiental, pessoal, prejudicava mais ainda o solo. Olha só que interessante, né? Então, o primeiro fator, que é o colapso agrícola, é o esgotamento, e piorava mais ainda quando você devastava territórios para continuar com o plantio, porque você desequilibrava o meio ambiente e continuava esgotando o solo. Tá joia? Mas olha só esse segundo fator. Galera, é notório que nesse período aqui a Europa passava por mudanças climáticas, o que é muito natural. O mundo passava, né, por mudanças climáticas. Só que nesse contexto a Europa ela começou a vivenciar chuvas muito constantes, secas muito prolongadas, e quanto mais você tinha chuvas e secas, menos você tinha produção. O desarranjo da produção agrícola, pessoal, se somava com um colapso. Então, regiões inteiras praticavam praticamente outras atividades e não a agricultura, porque não tinham o que produzir. E a ausência gerava fome, que ia cada vez mais se avolumando. Bacana? Só que tem um terceiro fator, tchutchucos, que acontece exatamente nesse momento, e é o êxodo rural. Por que que ele acontece? Galera, todo mundo sabe que o camponês ele era exigido muito mais ainda numa época de falta de produção, porque os senhores feudais, na sua ingenuidade, na sua ganância, achavam que o camponês é que tinha que trabalhar mais para produzir. Só que o camponês ele espanava, ele acabava saindo do campo, indo para a cidade. Lembra daquela aula de renascimento comercial e urbano? Porque na cidade ele podia ser livre, na cidade ele podia achar uma outra ocupação. Então o êxodo ele foi se tornando muito constante. Isso quando, olha só, presta atenção, o nobre não expulsava o camponês do campo, coisa que já aconteceu lá no século 10, 11, lembra? Quando tinha pouca produção e muito camponês, era muito comum também o senhor feudal expulsar camponeses, tá certo? Então isso contribuiu mais ainda para a queda da produção. Resultado, tchutchucos, produção cada vez mais baixa por conta de colapso, mudança climática, êxodo rural. A primeira coisa que vai ter como reflexo é uma crise social. Volta o banditismo, isso já aconteceu, a gente estudou entre os séculos 10 e 11, agora volta com muita violência. Aparece também o aumento da exploração, aquilo que eu contei, os senhores feudais exigiam cada vez mais dos camponeses. Só que o detalhe é que quanto mais você aumentava a exploração nesse momento de crise, a tendência de revolta era muito grande também. Joia? Outra coisa, como eu disse para vocês, essa grande fome foi o ápice, tá? Só que desse ponto em diante, a produção agrária, agrícola, era cada vez menor. Então gerou na sociedade, tchutchucos, uma desnutrição crônica. E o que é péssimo, porque a desnutrição crônica abre portas para doenças cada vez mais avassaladoras, tá? E outra, também acaba gerando certas convulsões sociais, certas revoltas. Tudo bem? E quando se fala de economia, uma puta de uma crise econômica, tchutchucos, primeiro com o aumento do valor dos preços dos produtos agrícolas, né? Aqui batendo à porta da Europa, um princípio do sistema capitalista que é a lei da oferta e procura. Muito pouco produto no mercado, o que acontece com os valores? Sobem. Então eram poucos produtos agrícolas que eram jogados no mercado para serem consumidos e os preços acabavam disparando. Os preços dos gêneros agrícolas e logo em seguida todos os demais preços de produtos. É uma reação em cadeia. Galera, e o pior, que se relaciona bastante com a grande fome, o desabastecimento. E quando rolava o desabastecimento, pessoal, regiões inteiras quebravam economicamente, socialmente e, lógico, até politicamente. Por quê? Era falta de mercado, eram pessoas que morriam e muito,
eram senhores feudais que perdiam controle da situação, tendo que encarar revoltas, tá joia? Então essa foi a grande fome. Qual que é o grande lance que eu peço para vocês separarem e destacarem? É que a grande fome, ela vai impactar muito na economia. Ela demonstra que o sistema feudal ele está sujeito às intempéries, está sujeito ao campo, e quando um ou outro falham, o próprio sistema acaba falindo também. Tá certo? Vai lá, pessoal. Nessa mesma época do século XIV, tchutchucos, a fome então veio de forma desproporcional entre os anos de 1315 e 17, mas plantou a semente. A semente, por exemplo, da desnutrição crônica, né? A semente de crises econômicas, tchutchucos. E quando os europeus achavam que a coisa estava ruim, ela ficou muito pior. Os europeus começaram a encarar a famosa peste negra. Galera, a peste negra é mais uma das epidemias que eram muito comuns na Europa a partir do século XIV, só que ela foi a pior. Ela aconteceu entre os anos de 1347 e 1415, e o detalhe interessante é que ela foi fruto não só da falta de higiene, ela foi fruto, pessoal, da globalização, entre aspas, que existia entre a Europa e o Oriente. Sabe por quê? Porque a peste negra ela surgiu num entreposto comercial italiano chamado Caffa. Ficava ali na Crimeia, Ásia, tá? E ela foi trazida para a Europa justamente por conta dessa, aspas, globalização, dos contatos comerciais que existiam. Só que na Europa ela encontrou o local perfeito para se alastrar. Aí vem para a questão da falta de higiene. Galera, o primeiro grande fator para a peste ter desencadeado esse problema seríssimo de epidemia na Europa é que as cidades eram muito pouco limpas, né? Elas não tinham higiene. Aí basta lembrar muitos em cenas de filmes que vocês já assistiram. Ruas estreitas, prédios muito altos, então criava aquele microclima que podia contribuir para a proliferação de vírus, bactérias. Você tinha também o problema de limpeza, porque as pessoas limpavam as suas casas e jogavam os dejetos na própria rua. Só que a rua não era varrida o tempo todo. Você tem a falta de saneamento básico, de esgoto, o esgoto corria a céu aberto, a água não era potável. E o pior, pessoal, grande parte daqueles indigentes, vamos chamá-los de mendigos, ficavam vagando pelas ruas e sempre estavam em contato com o lixo, em contato com pessoas infectadas, tá bom? Agora, tchutchucos, o detalhe é que quando a peste começou a detonar as cidades, encontrando esse problema da falta de higiene, acabou também sendo levado ao campo. E no campo, a falta de higiene também era muito notória, tá bom? Então a falta de higiene foi o primeiro fator para desencadear o que a peste negra foi, uma epidemia de proporções praticamente continentais. Só que o detalhe, tchutchucos, é que tem um segundo fator, já foi comentado aqui em cima. O europeu era um desnutrido cronicamente, então ele estava suscetível a doenças o tempo todo. É como eu disse, a peste negra foi uma dentre outras epidemias do momento. Ela foi a pior, mas era muito comum surto, por exemplo, de gripe. Era muito comum você ter um surto de problema de pele, tá? Então a desnutrição crônica é uma porta aberta porque o europeu não tinha como combater, fisiologicamente falando, a doença. O que acabou fazendo? O que a peste gerou? Tchutchucos, o primeiro grande resultado da peste negra foram as altas taxas de mortalidade. Como eu disse, mais de 20 milhões, um terço da população europeia, tchutchucos, é gente pra caramba. E o que é mais interessante, a peste é muito democrática. Ela não escolhia setor social. Todos morriam por conta da peste negra. De reis, por exemplo, a camponeses, tá? Homens e mulheres. Tchutchucos, a coisa era tão assustadora que cronistas falavam naquele momento, dentre os quais o fabuloso Giovanni Boccaccio, que era mais fácil você jantar com os antepassados no paraíso do que conseguir jantar com os presentes, com os vivos, porque era uma morte muito rápida. A pessoa contaminada morria em uma semana, pessoal, sempre apresentando aqueles sintomas clássicos, como as manchas negras, as bolhas de pus nas axilas, na virilha, né, na região pubiana, febres altas, problemas também de sangue saindo pelos poros. Então as altas taxas demonstram que o europeu não tinha controle sobre essa doença, tá bom? O outro resultado, êxodo urbano.
Quanto mais as cidades, como eu comentei ali nos fatores, eram acometidas pelas pestes, né, no caso a negra que eu estou discutindo, mais a possibilidade da população se ruralizar. Só que na peste negra a coisa foi pior. A ruralização foi muito alta, o êxodo urbano foi muito exagerado. Só que esse êxodo urbano gerava dois problemas. O primeiro problema é a falta de produção na cidade, é a queda das atividades comerciais, e o segundo é que a doença estava entrando no campo, estava indo para o meio rural. Entenderam? Tchutchucos, outro resultado, um clássico, o encarecimento da força do trabalho. Aquele trabalho que era remunerado, como por exemplo o trabalho dos jornaleiros nas oficinas, ou até mesmo de alguns, vou repetir, alguns camponeses, se torna caro. Por quê? Primeiro, porque nem todos estão dispostos a trabalhar nessa situação, e segundo, porque poucas pessoas restavam dentro de cidades. Eu pego até o caso de Portugal. Galera, tivemos cidades em Portugal que foram acometidas pela peste negra, em que a população caiu em 86%. Então restava muito pouca gente para trabalhar e, logicamente, a mão de obra se encarecia com isso. Só que o pior encarecimento, que é o que vocês vão circular, é o encarecimento dos produtos, tanto do campo como da cidade. Tá? Tchutchucos, é o pior porque para o cenário econômico a gente sabe o seguinte: o problema do produto quando é caro na cidade é que o sistema capitalista acaba sendo acometido, né? Mas quando acontece um encarecimento de produtos no campo, a coisa é pior. Por quê? Porque o sistema feudal ele já está encarando o problema de produção. Agora ele não produz quase nada, tá? E isso se acumula também, porque pode gerar convulsões sociais também. Não são todos que têm como comprar aquilo que é básico para você sobreviver, um pão, ou que seja lá, por exemplo, uma iguaria qualquer, tá bom? E para finalizar, tem a ver com o que eu falei de a peste ser muito democrática, é que muitos membros da Igreja Católica também começaram a morrer por conta da doença. E olha só que coisa paradoxal. Tchutchucos, no começo a ignorância era tamanha, lógico, nem todos eram estudados nessa época, e isso contribuía para que todos achassem que a peste negra fosse um castigo divino. E a igreja ganhava com isso. Ela dizia assim, é um castigo divino, é um castigo porque nem todos vocês são bons cristãos, existem muitos pecadores, é um castigo divino e é uma demonstração do quanto o catolicismo tem que prosperar, não pode aceitar o judaísmo, o islã ou qualquer outro tipo de manifestação herética. Só que aí, tchutchucos, a magia virou contra o feiticeiro. Quando membros da Igreja Católica começaram a ser acometidos pela peste negra, as pessoas começaram a olhar e perceber, bom, então se é um castigo divino, Deus também está castigando os membros da igreja, então ela é imoral. Tchutchucos, isso foi muito sério, porque grande parte das críticas que a Igreja Católica passou a sofrer acabaram lá na frente gerando o que vocês conhecem como reforma e contra-reforma, porque escancarou-se a tamanha imoralidade que a igreja tinha, nicolaísmo, simonia e por aí vai, tá certo? Então, balanço geral. A peste negra ela foi muito interessante para aquela época, por quê? Porque ela acabou gerando esses impactos de ordem econômica, social e religiosa, tá? Mas aqui no fundo, vocês têm que lembrar que o sistema feudal tomou a sua segunda paulada. Mas quer ver? O que está pior pode ficar muito pior, né? Tchutchucos, durante o problema da peste negra, eu vou repetir, durante o problema da peste negra, estourou a famosa Guerra dos 100 Anos. Molecada, essa Guerra dos 100 Anos catalisou mais ainda, por exemplo, a fúria da população. Ela tem ligação direta com as revoltas camponesas. A Guerra dos 100 Anos, ela catapultou e muito a centralização política, por exemplo, na França. E foi a Guerra dos 100 Anos também, pessoal, que começou a demonstrar que o sistema feudal não iria se recuperar. Ele não tinha como sair desse grande problema que é a crise do século XIV. Mas o que foi esse conflito? O primeiro fator que explica a Guerra dos 100 Anos é a questão política. O que aconteceu? No ano de 1336, mais ou menos, a França estava com o trono vago. Havia morrido o último monarca da dinastia Capetinga, que era Carlos IV, tá ok? E nisso apresentaram-se dois pretendentes. O primeiro pretendente, tchutchucos, era Eduardo III da Inglaterra, era sobrinho do Carlos IV, do rei morto, e o segundo era Filipe VI, um nobre francês que era primo do rei morto.
Só que o detalhe é o seguinte: Tchutchukos, em se tratando de trono francês, é lógico que os nobres franceses não iriam aceitar o inglês, não é? Afinal de contas, é histórica essa disputa hegemônica entre a França e a Inglaterra desde a época da formação das duas monarquias. Concordam? Ou seja, desde o século XI. Então os nobres, eles invocaram uma lei chamada Lei Sálica, uma lei da época do Império Carolíngio, que dizia o seguinte: o rei, ele só pode assumir se for descendente do rei morto por via paterna, nunca materna. E aí isso era vantagem para o Filipe VI, tá ok? O Eduardo ficou tão incomodado, ficou tão enfurecido, que acabou invadindo o território francês e nisso ele gerou a famosa Guerra dos 100 Anos, tá ok? Então o primeiro fator que eu peço para vocês guardarem é o fator político, basicamente a disputa pelo trono francês entre um inglês e um francês. E o francês sendo escolhido gera a raiva do inglês. Tudo bem? Só que tem um segundo fator que eu vou pedir para vocês circularem, que é o mais famoso, é o fator econômico territorial. Tchutchukos, é assim, vocês sabem que a França, lá na época da formação dela como nação, quando ela começou a se formar como nação, lutou contra a Inglaterra para tomar Flandres, né? E Flandres, pessoal, conseguiu ser tomada pela França. Só que o detalhe é que era um território de tremenda importância para aquela época. Lembra por quê? Flandres era famosa pelos seus tecidos, era famosa pela sua dinâmica comercial. E os ingleses queriam tomar o controle dessa situação, desse local, porque controlando Flandres, eles controlariam o comércio, eles enriqueceriam a sua atividade econômica, os seus erários reais. Então eles desembarcaram lá para tomar esse território. Só que aí é que está o detalhe interessante. Flandres, pessoal, peço para vocês ligarem, apoiava os ingleses, porque não gostava dessa centralização política feita na França, o que estava acontecendo na França, porque isso gerava impostos, tá? E por outro lado, os flandrinos, eles compravam lã da Inglaterra. Então esse fator econômico territorial é um fator muito interessante, é uma disputa por um território, é uma disputa econômica, e isso colocou frente a frente os dois países que naquela época estavam se formando. Joia? Então foi lá, pessoal, 116 anos de guerra, na verdade, efetivamente 55 anos de combate. Nesse meio tempo, os ingleses começaram ganhando, destaque lá, por exemplo, para o uso que eles tinham já das suas forças armadas, né, do seu exército. Só que aparece uma figura super importante para a França, que é Joana d'Arc. A Joana d'Arc, quando ela surgiu exatamente nesse quase começo da Guerra dos 100 Anos, em que os ingleses ganhavam quase todas as batalhas, já estavam dominando boa parte do norte do território francês. E ela é interessante porque ela se dizia enviada por Deus, né, via Jesus, e tinha o poder de conseguir a vitória dos franceses. Tchutchukos, o rei francês da época, né, que ainda se mantinha nos poucos territórios que a França detinha, teve que acreditar. Acabou dando um exército para ela e ela foi responsável por várias vitórias. Tchutchukos, no final das contas, ela foi presa, foi queimada como bruxa, mas a morte dela desencadeou o nacionalismo francês. E foi esse nacionalismo francês que fez com que, na data de 1453, os franceses vencessem a Guerra dos 100 Anos, tá? Então ela é muito importante, por quê? Porque da morte dela até 1453, os franceses pudessem lutar, mas não em nome do rei só, mas sim em nome do país. Sim, pela sua liberdade. E sim também, pessoal, sempre invocando a figura de Joana d'Arc como uma figura santa. E ela é, né? Ela foi tornada Santa Joana d'Arc. Mas enfim, Tchutchukos, a vitória foi francesa. E essa vitória francesa na Guerra dos 100 Anos acabou resultando no seguinte, de forma geral. Na consolidação da sua monarquia, a França acaba se consolidando como nação. Por quê? Porque o rei passa a efetivamente controlar o poder de direito e fato, joia.
resultou na Inglaterra num conflito muito prolongado entre os nobres ingleses, culminando na famosa Guerra das Duas Rosas, em que as famílias de York e Lancaster lutaram para tentar tomar o trono. E no final das contas, do casamento de um elemento de cada família, você vai ter a dinastia Tudor e a Inglaterra se consolida como nação. E por último, pessoal, o que eu vou pedir para vocês circularem, gerou uma desestruturação agrícola e comercial durante e logo em seguida. Quer ver por quê? Galera, a desestruturação agrícola era porque durante os períodos de conflito, os camponeses eram tirados do campo e engrossavam as fileiras do exército já profissional. Mas não só isso, os camponeses que ficavam, pessoal, acabavam sendo mortos, tá? É tão interessante, por quê? Porque muitas guerras aconteciam, muitas batalhas aconteciam em locais rurais, e nesses locais rurais você tinha um envolvimento dos camponeses que ficavam no fogo cruzado e acabavam morrendo, tá? Isso quando, olha só que coisa interessante, os próprios soldados do exército que estava ganhando não saqueavam as propriedades dos camponeses. Joia? Mas houve também, tchutchucos, uma desestruturação comercial. Por quê? Porque durante a guerra as atividades comerciais paravam para que o conflito fosse alimentado. E depois, tchutchucos, por falta de mercado consumidor, daqui a pouco a gente vai acompanhar a crise do século XV, depois da Guerra dos 100 Anos, somando-se as mortes desse conflito com as mortes da peste negra, não havia tanto mercado consumidor para produtos que eram vendidos ou produzidos dentro da Europa, tá bom? Então o que é interessante da Guerra dos 100 Anos é que quando ela desestrutura agricultura e comércio, ela desestrutura o sistema econômico. E entre o sistema feudal e o capitalista, o que mais sofreu foi o sistema feudal. Joia? E aí olha só, tchutchucos, a última das grandes complicações do século XIV, revolta dos camponeses, faz uma seta, tem ligação com a Guerra dos 100 Anos. Aliás, tem ligação com também peste negra, tem ligação também com grande fome, e olha só, entende por que isso aí tem essas ligações. Tchutchucos, as revoltas camponesas, duas que eu separei aqui, daqui a pouco eu vou tratar, elas têm como primeiro fator o desarranjo político, tá? E quando eu falo desarranjo político, eu posso ligar com a Guerra dos 100 Anos e posso dar o exemplo de, por exemplo, um feudo invadido, o senhor feudal foi tirado do comando daquele feudo e a política ficou vazia. Entenderam? Posso estender até para uma questão um pouco maior. Durante a Guerra dos 100 Anos, vários territórios franceses foram dominados por ingleses. E nessa dominação havia também esse desarranjo, porque nem todos os franceses aceitavam a dominação inglesa. Então a desestruturação que foi gerada pela Guerra dos 100 Anos acabou desarranjando a política, tá? Esses vazios de poder, essas trocas de comando, ok? E o outro fator que a gente separa, e eu peço para vocês circularem, é o fator econômico. Galera, o fator econômico tem a ver com aumento dos preços, lembra? Esse fator econômico também tem relação com a questão de que a economia ela estava carente de mercado consumidor. Por quê? Porque nem todo mundo podia comprar e nessa época menos ainda, até porque os produtos eram muito caros. Então a situação da Europa era uma situação caótica, política e economicamente falando, durante a Guerra dos 100 Anos, e era pior. Por quê? Porque nesse meio tempo rolava também peste negra e aqueles problemas do colapso do campo. Agora, tchutchucos, o fator mais surpreendente que leva os camponeses a se rebelarem foi a superexploração. Eles eram explorados triplamente, praticamente, por quê? Porque tinham que produzir para o senhor feudal, numa época que você sabe o campo está esgotado, tinham que produzir para poder abastecer os mercados locais e tinham que produzir também para sustentar os combates, as batalhas durante a Guerra dos 100 Anos. Então os camponeses, eles praticamente viviam num sistema quase escravo, pessoal. A qualidade de vida já não era boa, caído vertiginosamente, e os camponeses começaram a fazer revoltas. Tchutchucos, nesse período do século XIV, revolta camponesa sempre constante, eu falo isso desde o começo da aula, mas duas merecem atenção. A primeira delas é chamada Wat Tyler, que aconteceu na Inglaterra. E a Wat Tyler é interessante porque os caras foram liderados pelo Wat Tyler e tchutchucos chegaram a invadir Londres.
Londres, que já era considerada a capital da Inglaterra, libertando presos, saqueando pequenas lojas, tentando invadir castelos de senhores feudais. O que é interessante é que o rei ele tentou fazer um acordo com os camponeses para ganhar tempo e logo em seguida, lógico, ele conseguiu esmagar a Wat Tyler. Mas ela tem um recado muito interessante. Ela demonstrou o quanto os camponeses estavam insatisfeitos e o quanto a população tinha uma tendência muito forte a se rebelar, chegando até essa culminância. E o que ela possibilitou? Peço para vocês anotarem. Ela possibilitou a substituição gradual da servidão, em alguns locais, pela mão de obra assalariada. Joia? Agora, olha essa próxima aqui, Tchutchuco. O segundo exemplo que eu destaquei, Jaquequeris. O nome é interessante, né? Jaquequeri, pessoal, vem do termo Jaque, João, que é um termo genérico que os nobres, de forma muito assintosa, chamavam os camponeses. Tipo, João Bobão, João Ninguém. Tchutchucos, a Jaquequeri, ela foi gerada também por esses desconfortos todos, desarranjos, exploração. E quando estourou, ou quando estouraram, elas pegaram como fogo na relva, pessoal. E geraram muita violência, ela foi muito violenta. Camponeses entravam em castelos de senhores, invadiam, quebravam, estupravam, matavam. Camponeses invadiam cidades, arrasavam cidades. Camponeses, pessoal, que brigavam com os próprios camponeses. Então as Jaquequeris, elas foram violentíssimas, também foram esmagadas depois, lógico, com esse grande nome do rei se consolidando, mas também estavam colocando aí à amostra a fúria da população, tá joia? E o que ela gerou? Peço para vocês anotarem. Ela gerou, pessoal, uma tendência dos monarcas a sempre utilizar a violência para esmagar revoltas dentro do território francês. Tá legal? Então essas revoltas camponesas fecham o ciclo desse conturbado século XIV, o século da peste, da fome, da guerra e da morte. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Estão acompanhando? Então vamos encerrar a aula, tchutchucos, falando de uma crise que pouca gente lembra, pouca gente estuda, mas eu já comentei no começo do ano e vou aprofundar agora. É a famosa crise do século XV. Vou pedir para vocês colocarem o seguinte: a crise do século XV, pessoal, é carinhosamente chamada de crise de crescimento. Vamos lá? Vou abreviar. Crise de crescimento. Ela aconteceu logo depois do conturbado século XIV, numa época em que a Europa está se recuperando, mas ela não está se recuperando como era necessário. Entenderam? Então vamos ao contexto. Pessoal, o primeiro contexto para entender a crise do século XV é a superação da crise anterior, a crise do século XIV. Então, nessa superação, o que a gente vai ter? Desce aqui no segundo ponto do contexto para entender. Vocês vão ter a reativação das atividades comerciais, também a reativação da produção no campo, e com isso, tchutchucos, o que vocês vão ter é um crescimento econômico. A economia está crescendo, de certa forma, retomando aquele antigo posto que tinha antes da crise do século XIV, em que você tem as atividades comerciais e, ao mesmo tempo, as atividades rurais, mas, sobretudo, comerciais com compra e venda e por aí vai. Joia? Só que nesse crescimento a gente também verifica, tchutchucos, o restabelecimento da população. As mortes não acontecem mais por conta das guerras, por conta, por exemplo, da peste negra. Então a população, naturalmente, ela vai se recuperando, ela vai crescendo, tá? Esse é o crescimento natural. Galera, só que o detalhe é que tudo isso acontece dentro de um ambiente, como eu digo, que ainda está em recuperação, tá? É uma superação, mas não foi uma construção total. A Europa estava se reconstruindo. E quer um outro contexto? Vou pedir para vocês até circularem. Tchutchukos, em 1453, no mesmo ano do fim da famosa Guerra dos 100 Anos, houve a queda de Constantinopla. E com a queda de Constantinopla, aquelas transações comerciais entre o Ocidente e o Oriente foram cortadas. Aí o que aconteceu? Isso acabou aprofundando uma crise que já estava nascendo, essa crise de crescimento. Por quê? Porque a crise do século XV, pessoal, ela foi primeiro uma crise relacionada à queda de produção. Tchutchucos, essa queda de produção, tomem cuidado, é a queda de produção de forma muito sensível, tá? Mas ela tem uma relação com a população que ainda não está plenamente recuperada.
E aí o que acontece? Não estando plenamente recuperada, você não tem mão de obra para aumentar a produção. Então a produção ela ainda estava um pouco em queda, ela ainda não havia conseguido se reestabelecer como num ponto anterior ao século XIV. Tá joia? Outro problema, falta mercado. É o seguinte, quando você olha para o mercado consumidor nessa época, você sabe que é pouco, porque a população ainda está crescendo, ainda está se recuperando. Mas ao mesmo tempo, quem que você identifica como mercado consumidor? Você identifica o burguês, você identifica o nobre, não é? Tchutchucos, então já eram poucos mercados consumidores que a Europa tinha. Bacana? O outro elemento da crise, encarecimentos. A ligação direta com a queda de Constantinopla. Os produtos que vinham do Oriente eram produtos que vinham de forma muito cara. E o final, pessoal, a crise também ela tem uma relação com carência de metais preciosos. Por quê? Porque se o produto é caro, você tem que levar mais ouro e prata ou moeda para conseguir aquele produto, né? Então havia uma fuga de capitais da Europa para o Oriente. E nessa fuga de capitais, o que acontece? Faltando moeda, a inflação dispara mais uma vez e, de certa maneira, você vai ter um colapso no sistema econômico porque a moeda perde valor. Entenderam? Galera, então isso tudo é a crise de crescimento. Numa época em que a Europa está se recuperando, não se recuperou plenamente, tá? E nessa época está tendo falta de produção constante, mercado consumidor que não é satisfatório, produto que é muito caro, moeda que não tem na Europa está sendo deslocado para o Oriente. E aí qual foi a saída? A saída para essa crise, tchutchucos e tchutchucas, era a descoberta de novas rotas para se chegar ao Oriente. Por que Oriente, prof? Porque muitos produtos que eram chamados especiarias vinham do território das Índias, territórios da China, territórios também do Japão. E quem trazia esses produtos para determinados locais para serem vendidos ou trocados para os europeus eram os muçulmanos. Então a ideia era você chegar diretamente na fonte, você chegar diretamente no local que vende esse produto. Então essas descobertas tinham que ser feitas. Tchutchucos, é aí que nascem as famosas grandes navegações que vocês já estudaram comigo, né? Pelo menos quando se fala da história do Brasil. Lembram disso? Tchutchucos, e nisso a gente vai percebendo que, com tudo isso, quais eram os objetivos? Os objetivos dos europeus era ampliar mercados, não só trazendo produtos, mas também tendo a possibilidade de controlar rotas para que produtos fossem vendidos lá no Oriente também. Outro objetivo era ter metais preciosos, metais importantíssimos para recuperar aquela ausência de moedas dentro do continente europeu e, logicamente, produtos para revenda que pudessem ampliar aquela margem necessária para o lucro de qualquer pessoa ligada a transações comerciais. Tá legal? Então essa foi a crise do século XV, tchutchucos. A última crise que praticamente encerra o período da Idade Média Ocidental. Tá joia? Conseguiram pegar? Então é isso aí, tchutchucos.